nômades, Fala galera, estamos agora indo para Tauranga. a gente acabou de fazer o check-out no hostel, então a gente tinha reservado uma semana no hostel e Isso. agora, exatamente acho que 10 minutos atrás, foi nosso horário de check-out. Exato. A gente tá indo até Sky Tower, que é onde a gente vai pegar o ônibus para ir para Tauranga. Exato. Tauranga fica umas 3-4 horas aqui de Auckland. Ai, E a gente tá indo pra lá. A respiração ofegante é porque aqui tudo é uma subida. E a gente tá com duas mochilas mega pesadas. E mais do que quando a gente veio pra cá, as mochilas estão mais pesadas, claro. Porque tem comida, tem coisa pra lavar roupa e tudo mais. Isso. Mas- E tá começando a chover. Porque o tempo aqui é uma caixa de surpresas. Verdade. Voltando então, que a gente parou ali pra poder atravessar a rua. Aqui no geral, quando tem faixa de pedestre e não tem sinaleira, os motoristas eles param. Mas a Vitória ainda tem medo Ainda de tem um só pouco de atravessar. medo deles. E agora tá chovendo pra caramba, a gente não vai poder tomar banho, a gente não tem onde se esconder, É. mas bora lá. A gente quis gravar agora pra contar pra vocês como é que foi a nossa primeira semana aqui em Auckland. Ai, que chuva desgraçada. Mas A gente chegou tem exatamente uma semana e umas 5 horas mais ou menos que a gente chegou aqui. E a gente ficou no mesmo hostel. tentando pegar o capuz. Consegui. Aqui o tempo ele brinca com a gente. Ah, ele é surreal. Do nada tem Que muito chato. vento. Essa chuva, tá tendo essa chuva fininha há vários dias já. Mas é isso. Mas no geral a gente quer contar sobre a primeira semana, porque tem exatamente uma semana que a gente chegou. Exato. Acho que um resumão de um monte de coisa seria, né? Experiência de um primeiro voo internacional, chegar aqui e fazer documentação, um monte de coisa que a gente teve que resolver, mas também a gente não trabalhou, né? A gente ficou de folga aqui durante uma Ficou semana. quase que uma semana de férias, né? Agora a gente conseguiu uma camper van. A gente tá indo pra Tauranga pra comprar camper van, então a Porque a gente... gente conseguiu também trabalho em fazenda de kiwi. Isso, a gente já vem aplicando para algumas vagas e a gente conseguiu um trabalho em uma fazenda de kiwi, pro thinning de kiwi, que nada mais é do que a poda da parreira de kiwi, e também a gente conseguiu para trabalhar com batata doce. Yes. Aí a gente meio que vai poder decidir do que a gente gosta mais ou não. Ou seja, o kiwi começa primeiro, se a gente não gostar a gente dá tchau e vai para batata doce. Exato. E aí então a camper van vai ajudar bastante a gente nessa questão até de viajar aqui dentro da Nova Zelândia. Sim, a gente vai conseguir economizar com acomodação nesses trabalhos. Exato. Mas muito mais que isso, a gente vai conseguir viajar de fato, né? Aqui o transporte, sejamos sinceros, dentro da cidade funciona bem, mas fora isso ele parece ser bem precário, na verdade. Tipo, Sim. para ir para Tauranga existe só um ônibus, que é só uma empresa que faz, e é muito diferente do Brasil, onde a gente tem várias empresas de ônibus que fazem essas viagens intermunicipais. E nômades, tudo bom com vocês? Fala, galera. A gente não conseguiu terminar a gravação de segunda-feira, que a gente falou que tava indo pra Tauranga, porque deu muitas complicações no meio do caminho. A gente já tá com a nossa camper van, depois a gente vai fazer um vídeo mostrando pra vocês ela direitinho. E só que a gente foi descobrindo ao longo do caminho alguns problemas da nossa camper van. Vai ter que fazer a curva ali naquele lugarzinho. Não, tá certo. E a gente teve que arrumar algumas coisas nela pra poder ter aquele green sticker, né? Isso. Porque a nossa camper van não tinha o vaso fixo e a estrutura dela pra ser a cama, né, não tava dando certo pra que a gente consiga colocar o vaso fixo ali aonde ele tinha que estar. Então a gente teve que serrar e nisso a gente não tem uma ferramenta. O que a gente pensou, A né? gente foi daí numa Bunnings, que é uma loja aqui, tipo uma Leroy Merlin do Brasil, tem um monte de coisa relacionada a
uma serra, uma chave Phillips e um joguinho de parafuso. E um sonho, a gente tinha um sonho. E aí a gente... o Christopher, tadinho, ele tá com a mão toda ferrada. Mas a gente conseguiu. E depois da gente já ter serrado tudo, a gente conversou com o cara que a gente comprou o carro, né, o Bryce. Super simpático, ele e a família dele. Ele emprestou pra gente umas ferramentas que ele tinha pra gente poder parafusar melhor e serrar melhor também. Então, Bryce, se tu estiver vendo esse vídeo, muito obrigada. Valeu. Muito obrigada mesmo, salvou a nossa vida. Então a gente conseguiu arrumar toda ela. Também a gente estava tendo um problema com o cano que vai na água suja, porque os carros agora, para ter o selo verde, precisa que o cano da água suja saia para fora do carro. No caso, aquele cheiro que fica dentro do galão, ele tem que sair para fora do carro. E a gente não tinha esse furo no carro para que a gente consiga colocar aquele cano para fora. Só que aí a gente conseguiu na terça-feira, quarta. Na terça-feira a gente descobriu que tem sim um furo aqui no carro. Com a ajuda do Bryce. Com a ajuda do Bryce. Se deitou embaixo do carro junto comigo para tentar achar algum lugar que a gente conseguisse passar essa mangueirinha para fora do carro. Exato. E aí tinha uns furinhos que estavam tapados por uma coisinha meio que de silicone. Daí o Christopher e o Bryce tiraram e a gente conseguiu passar o cano. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu o selo. Então agora a gente está autorizado a ficar em camping gratuito. A gente saiu de Tauranga, que era a cidade onde a gente comprou o carro. Primeiro, na segunda-feira, a gente pegou o ônibus para ir até Tauranga. Sim. Para ver o carro. A gente chegou bem tarde em Tauranga, viu o carro bem tarde também. Aí ontem, que aí foi quarta-feira pra gente, a gente foi a gente saiu de Tauranga e foi pra Auckland dirigindo, daí o que dá umas 3 horas de viagem só pra poder pegar o selo. Sim. Porque era o único lugar que a gente encontrou que entregava o selo no dia. Todos os outros lugares precisavam de 2, 7 dias, até 15 dias para poder entregar. E aí a gente pensando, vale mais a pena a gente gastar $50 de gasolina e aí ficar mais tranquilo, porque a gente economiza com campings. Sim. Até em camping, essa foi a primeira noite que a gente dormiu em um gratuito aqui na Nova Zelândia. Muito bom lugar. Com banheiro, água pra lavar, tipo, as coisas que precisar. Tipo, não tem informação se a água é potável ou não, mas em alguns comentários de aplicativo que a gente usa pra achar esses campings, diz que a água é potável. Sim. E era muito bom o camping, assim, a gente ficou um que ficava perto de um lago, então era muito bom. Confesso que eu falei pro Christopher que eu tava com um pouco de medo porque é a primeira vez que a gente faz isso, né? Primeira vez no Brasil, a gente não fazia nada disso, a gente dormia nas nossas casas e só. E aí eu pensei assim, um camping gratuito, talvez pode ter algum tipo de problema, né? Mas aí a gente sempre olha as avaliações que tem nos aplicativos. O pessoal costuma colocar bastante ali se é bom, se é ruim, se tem alguma coisa. Daí a gente olhou aquele camping, não tinha nada assim. E aí a gente dormiu e a gente chegou, tinha muito carro, né? Sim, tinha bastante carro. No fim, esse camping que a gente ficou, camping, enfim, ele é mantido pela comunidade da cidade. É uma cidadezinha que eu não consigo lembrar o nome, mas ela é bem pequena, tem no máximo 3.000 habitantes. Sim. E junto tem um campo de rugby e também um grupo de escoteiros. E aí tava tudo muito bem cuidado, tudo bem limpinho. Sim. E o pessoal ali, outra galera que tava de campervan, acaba, acho que, se respeitando em relação a barulho, que ninguém quer atrapalhar a noite de ninguém. E aí foi uma noite super tranquila. Foi bem tranquilo mesmo, a gente chegou com o carro e a gente desceu porque a gente achou que era meio que uma cozinha. E aí era onde os escoteiros ficam. E aí quando a gente desceu do carro, eles estavam fazendo um grito de guerra, sei lá o que eles estavam fazendo. E a gente tem muita criança aqui, né? Daí a gente viu ali, é coisa de escoteiro. Mas foi bem legal o lugar, assim, acho que super tranquilo. Agora a gente vai ir voltando pra Tauranga. Isso, porque a gente vai trabalhar em Gisborne e aí meio que Tauranga não faz tão parte do caminho, mas é meio no caminho. E a gente não conseguiu aproveitar Tauranga com calma. Sim. E nos recomendaram bastante a cidade de Tauranga, então a gente quer poder passar com mais calma. Exato. Porque a
cidades no caminho. Então a gente vai voltando com calma até chegar em Gisborne como destino final. Exato, porque a gente vai trabalhar numa fazenda de kiwi. A gente vai fazer a poda da árvore, né? Pelo que eu entendi, é isso. Vai fazer a poda da árvore. E agora começa uma estação do kiwi. Não é a poda, então, para preparar a parreira do kiwi nessa primeira estação. E aí no verão começa a estação de colheita. Mas até por conta da limitação do nosso visto, é o que a gente até pode trabalhar com a colheita de kiwi, mas vai ter que ser em outra empresa se por acaso a gente ficar 3 meses nesse processo aí de poda. A gente vai mostrar pra vocês, vamos tentar, né, se o lugar permitir gravar. A gente vai tentar mostrar pra vocês como é que é essa questão da poda da árvore e tudo. A gente quer mostrar também pra vocês a nossa camper van. E a gente vai fazer um vídeo também falando como é que a gente conseguiu o Working Holiday Visa, no caso os dois, né? Então, a gente só queria fazer esse primeiro vídeo pra nos apresentar pra vocês. Então, e falar como é que foi a nossa primeira semana aqui na Nova Zelândia. Eu achei tudo muito legal, por mais que a gente se estressou um pouquinho com o carro, mas eu achei... Foi um pouco de choque, assim, quando Sim. a gente comprou, eu imaginava que seria tudo mais fácil do que realmente foi. Mas no fim agora o carro tá pronto, a gente já consegue usar, tudo nele funciona. Carro muito bom mesmo. É um carro que não faz barulho, ele parece que foi bem cuidado. E também na hora de comprar a gente descobriu que os donos anteriores de quem a gente comprou também eram brasileiros, então no fim eu acho que vai acontecendo umas coincidências e agora as coisas estão se alinhando um pouquinho. Sim, tá tudo perfeito, assim. Essa primeira semana nossa eu achei muito tranquila. As pessoas aqui que a gente conversou, tanto com os brasileiros que moram aqui, super simpáticos. O povo daqui também eu achei muito simpático. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente chegou, todo mundo fala que o aeroporto aqui, que é a imigração aqui da Nova Zelândia, é muito rígido, assim. Na nossa vez, foi super tranquilo mesmo. A moça só perguntou pra nós o que a gente veio fazer aqui. A gente falou que era com Working Holiday. Antes da gente entrar no avião de Porto Alegre pro Chile, a gente já tinha feito o NZTD, né? NZTD, isso. Que é uma declaração de viagem aqui pra Nova Zelândia. Isso. Basicamente tem que informar o que é que tu tá trazendo junto contigo e a razão da viagem. Se não fizer online, tu pode preencher no aeroporto mesmo, é super tranquilo. Mas a nossa experiência de imigração assim foi muito de boa. A gente só foi passando, Sim. falava com a gente não ficava 5 minutos falando com nenhum dos agentes no aeroporto, foi super tranquilo. Foi super tranquilo. A gente só perguntaram se a gente estava levando alguma comida, a gente falou que era doce e chiclete. Aí passaram a gente pra próxima, que era controle de remédios, né? Alguma coisa assim. E aí a gente falou que trouxe remédio pra dor de cabeça e vitaminas e um corticoide que o Christopher tem uma cirurgia que ele fez no cotovelo, que ele fez 3 vezes. E aí a cicatriz tá muito grande. E aí o médico deu pra ele recomendou ele a comprar, na verdade, uma fita assim que tem corticoide, que daí a gente coloca bem ali na cicatriz e é pra ajudar a diminuir até a grossura dela. Então a gente comunicou eles que a gente trouxe isso também e foi super tranquilo. A moça só olhou pra nós e falou assim, ok, welcome to New Zealand, e mandou a gente pra uma fila que era só fazer o raio-x. Saiu daquele raio-x, era a porta pra tu sair assim do aeroporto. A gente até estranhou assim, quando a gente saiu, tipo, a gente saiu. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, a gente tá saindo mesmo. Até falei pro Christopher assim, será que eles vão carimbar o nosso passaporte? Daí o Christopher falou que não, porque a gente já tinha passado no eletrônico, né? A gente fez o controle de passaporte eletrônico, então... Exato. Eles checam o passaporte, fazem o reconhecimento facial, aí claro, vão ver se no teu passaporte tem um visto atrelado e passa. Exato. E aí então a gente não ganhou o carimbo, mas daí eu falei pra ele assim, eu vou pedir o carimbo, né? E aí ele falou que não vamos pedir pra não ser... Vai que a moça olha pra nós assim, fora do meu país. Aí tipo, a gente não quis pedir. Mas foi bem tranquilo assim a primeira semana. Se a gente quisesse mesmo, a gente teria conseguido trabalho na primeira semana. O Christopher fez um training de dishwasher. Fiz um trial de dishwasher que é lava-prato, né? E um restaurante de brasileiros também. Isso. A gente não procurou trabalho de forma ativa
para realmente pegar nessa primeira, segunda semana, porque a gente já tinha esse trabalho do Kiwi desde o Brasil, assim, a gente já vinha vendo esse trabalho do Kiwi desde o Brasil, então a gente não nos preocupou tanto em fazer alguma coisa nas 2 primeiras semanas. Claro, teria sido ótimo, eu acho, pela experiência, mas a gente não estava muito preocupado, a gente sabia que a gente ia comprar um carro, a gente sabia que a gente ia trabalhar em fazenda. A gente já veio com dinheiro pronto já pra isso, pra gente pelo menos ficar 2 semanas, mais ou menos. Se a gente não fosse comprar o carro, a gente poderia ter ficado mais tempo. Sim, a gente ficaria mais tempo sem trabalhar, então sem muita preocupação. Então a gente já veio preparado para poder comprar o carro, já com o trabalho em mente, algo que já era meio certo e realmente agora se confirmou. Mas daí, agora, eu venho, na verdade, vendo que tem bastante vaga de trabalho. Sim. Talvez em Auckland, por ser uma grande cidade, é mais concorrido, então o pessoal quer mais lá, mas essas vagas de trabalho em colheita tem bastante mesmo, e pra gente é muito vantajoso porque é um requisito de extensão do Working Holiday, ou seja, tem que trabalhar 3 meses nessa parte na fazenda, independente do que seja, só não pode ser de animal, né? Tem que ser de fruta, enfim. Pra gente poder estender mais 3 meses de visto. Ou seja, a gente consegue ficar 15 meses no total. Então a gente tinha isso muito claro com a gente ia fazer isso desde que a gente saiu do Brasil, a gente já pensava nisso. Sim. Então a gente só foi fazendo as coisas de forma para que a gente conseguisse realmente pegar um trabalho desses já de começo. Sim. Acho que é isso, sim, essa primeira semana e essa segunda semana, que já tá na segunda semana aqui da Nova Zelândia. Aqui pra gente. Eu disse pro Christopher que parece que a gente tá 1 mês aqui já, porque parece que a gente tá tanto tempo aqui. Tudo é intenso, né? A gente tá longe de casa, o idioma ele também não chega a ser uma barreira, porque tudo que a gente precisa a gente consegue se comunicar. Sim. Mas o idioma é mais um ponto, né? Quando você quer conversar, não é em português, a gente pensa muito mais para falar inglês, então um monte de coisa vai fazendo com que a gente canse muito mais e viva de uma forma mais intensa o momento, o que faz com que essa 1 semana e meia seja... Sim, e vocês vão ter um choque assim quando vocês conversarem mesmo com a galera kiwi mesmo, porque o sotaque é totalmente diferente. A gente conversou com indiano, a gente conversou com japonês, chinês, com tudo que é tipo de gente, porque aqui na Nova Zelândia tem muito imigrante, de tudo que é canto do mundo, assim. Então, mas conversar com um nativo daqui, com o kiwi mesmo, tu fica tipo, tá, o que ele tá falando? Porque é muito forte o sotaque. Maori são 2 sotaques diferentes, Sim. mas são 2 sotaques bem fortes. Sim. O Maori ele é mais do interior, digamos assim, mas o Kiwi ele tem um sotaque bem britânico, mas ainda puxado de uma forma diferente, assim. Sim. É bem curioso, assim, mas falar com os nativos é bem diferente. Até no aeroporto foi um baita choque. Sim, a gente não tava entendendo a moça e ela, assim, gente, eles são super queridos, tá? A gente não pegou uma pessoa que não foi querida com a gente. Se a gente não tava entendendo o que eles estavam falando, eles falavam mais devagar, com a pronúncia mais ou eles fluida, mudavam assim. a explicação. Exato. Até em relação a Campervan mesmo, quando a gente foi comprar as coisas pra deixar tudo certo, a gente não tava entendendo algumas coisas, e aí o senhorzinho que nos atendeu, ele explicava de uma forma diferente o que era, assim, então deu tudo bem certo. Sim. E o pessoal é bem solícito aqui. É verdade, o pessoal super querido, assim, até então a gente não pegou, de novo, né, a gente não pegou ninguém que foi mal educado, enfim, foi super tranquilo aqui. A gente falou, né, a nossa primeira semana aqui foi muito tranquila, pode ser que pra outras pessoas não tenha sido tão tranquila, mas pra gente foi muito de boas. A única coisa que a gente realmente se estressou foi com a questão do carro, que deu aquela vontade de largar tudo e falar, eu quero a minha mãe, eu quero o papai, eu quero voltar pro Brasil, que chega. Mas eu acho que é isso, sabe? É a primeira semana, é muita emoção junto, é muito sentimento ligado com o outro. E isso acabou que a gente se estressou mais. Mas a gente tá super feliz, a gente vai mostrar depois pra vocês a nossa nova casa. Nossa casa carro, né? E acho que é isso, né? Desculpa se a gente não falou muito bem, né? Que a gente é a nossa primeira gravação.
E vai ser a nossa primeira edição de vídeo aqui pro YouTube. Então, se vocês puderem curtir, compartilhar, seguir a gente vai ficar muito agradecido. E eu acho que é isso, galera. Até a próxima. Sim, até. Tchau, tchau. Bye, bye.